Bom, pessoal, hoje um vídeo um pouco mais breve, um pouco mais curto, tá certo? Tanto nessa quinta, sexta e fim de semana, o risco de temporal é maior. Esses temporais eles são alimentados principalmente por conta do calor associado à alta umidade e à baixa pressão atmosférica presente em superfície. Então não pode ser descartada a formação de temporais. É bem variado, é bem volátil mesmo a atmosfera. Aí o pessoal fala, mas desse jeito é fácil fazer previsão, porque é só falar tudo, mas é tudo que pode acontecer de fato. A atmosfera ela está variada. A pressão atmosférica ela deve variar muito assim durante o dia. E isso acontece por quê? Porque tem muito calor em superfície, tem aquele abafamento, não é temperatura exagerada, é 28, 30 graus na maioria das cidades. E como o ar ele tende a subir, então a pressão ela baixa muito e isso favorece a formação de temporais. Então assim, são temporais mal distribuídos, 5, 6 cidades têm aquele temporal com chuva, trovoada, granizo e ventania. Aí numa área próxima, vizinha, não acontece nada. Aí um que outro dia a chuva ela pode vir já pela manhã, um que outro dia o temporal acontece durante a madrugada, início da manhã, até a pessoa muitas vezes se acorda assim com a trovada, depois da manhã está com o céu limpo, tempo bom. Cara, é extremamente variada a atmosfera, é extremamente variada. Claro que logicamente que a gente vai monitorando isso, alguma tempestade convectiva que possa trazer algum transtorno associado a uma dessas variáveis. Chuva intensa, trovoada, granizo, vento, fortes rajadas de vento, não está livre para estar acontecendo isso aí por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, 295 municípios, é um ou dois ou três que pode ter algum transtorno nesse sentido. Mas é bom ficar atento. A gente tem uma perturbação de ondas curtas na média atmosfera, tem uma corrente de jato, lá em altos níveis, em torno aí de 10 quilômetros de altitude, e também tem o fluxo de ar quente úmido proveniente da floresta amazônica, que acaba contribuindo na formação dessas áreas de instabilidades. Então, tudo leva a crer que a gente vai ter esses temporais. Eles são mais ativos, são mais organizados, são mais visíveis, mas um que outro ponto acaba falhando. Reparem que nós temos aqui a formação de um sistema convectivo de mesoscala. Esse sistema ele vem tendo alimentação do ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica. Também tem uma perturbação nos níveis médios e altos da atmosfera, devido aí à Cordilheira dos Andes. E aqui nessa área tem bastante temporal, mas só essa configuração ela já deixa uma atmosfera bem preparada aqui para que a gente tenha esses temporais, assim como na região sudeste. Então assim, hoje a temperatura máxima, assim como nos próximos dias, ela deve ficar próxima aí dos seus 28, 30 graus. Algumas áreas podem ficar com valores um pouco menores, 23, 24 até 25. Mas a maioria das regiões do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul vai ficar beirando aí os 28, 30. E a atmosfera ela não vai mudar muito desse cenário aqui que vocês estão vendo, sempre durante as tardes e noites com risco de temporal, podendo falhar em um que outro ponto da região, tá certo? Deixa eu estar mostrando aqui Então assim, ó, em 10 quilômetros de altitude, repare essa corrente de jato aqui. Tem alguns padrões aqui de fluência, mas que acaba compactando aí, contribuindo para que a gente tenha os temporais. Repare que no nível de 500 HPA, em torno aí de 5 km de altitude, a gente tem muita perturbação de ondas curtas nessa região aqui do centro-norte da Argentina, Paraguai. E a gente também tem aqui no nível de 1,5 km de altitude, uma poderosa corrente de jato de baixos níveis, que acaba contribuindo na formação daquele sistema convectivo de mesoscala. Bom, pessoal, seriam essas informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho mais sucinto, mas os próximos dias, pessoal, não pode ser descartada a formação desses temporais mal distribuídos, aleatórios. Vai ter um que outro dia que acontece pela manhã, vai ter um que outro dia que acontece durante a tarde, um que outro dia que falha. Mas é essa que é a nossa atmosfera que a gente está tendo. Então, assim, não pode ser descartado esses temporais mal distribuídos, aleatórios durante os próximos dias. A pressão atmosférica ela vai estar mais baixa sempre durante as tardes. E até lá a gente vai conversando. Eu já recebi assim algumas
alguns comentários aí referente a fazer vídeo dos instrumentos, eu vou estar fazendo. Pode deixar. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Até mais.